sempre falo que o Bitcoin, ele pode ser confiscado remotamente, né? Então, se ele tá na exchange, o Estado vai lá e não precisa nem ir na sua casa. Ele Mas o te Bitcoin de verdade, o Bitcoin de verdade. ele te confisca. O Bitcoin de verdade também, você também é confiscável, né? Então, assim, é um problema que essa parte do confisco eu não acho que se resolve com o Bitcoin. Porque Você não acredita, você não você é concorda com confiscável. a asserção de que o Bitcoin é o único ativo que você consegue levar pro caixão? Você é confiscável, então você não resiste a uma hora de furadeira. Mas dá pra levar pro caixão. Inclusive, se você for inimigo do Estado, todos os caras, eu falava isso, todos os caras que foram contra o Estado, incomodaram o Estado foi atrás. Então a gente tem aqui no Brasil o Daniel Fraga, mas tem o Ross Ulbricht, também teve seus bitcoins confiscados, né? Ele, enfim, não sei o que fizeram com ele, mas você não aguenta uma hora com a CIA ou com a FBI ou com a NSA. John McAfee. O John McAfee, o cara da Wikileaks, qual é o nome dele? Assange. O Julian Assange. Esse aí conseguiu, em tese, escapar agora, né? Tem gente na mas tem internet que muitos. diz que é um clone dele. A lista é enorme. Então, se o Estado é uma força hoje, se você incomodar ele o suficiente, ele vai atrás de você. Ele vai confiscar ouro, vai confiscar Bitcoin. Você pode ter um tanque de guerra e ele vai atrás de você. Então, é um poder hoje muito grande, tanto de inteligência, quanto tecnológico, quanto militar, quanto financeiro. Eles têm impressão de dinheiro infinito, porque eles podem contratar as pessoas dispostas a trabalhar para eles, os maiores gênios dispostos a trabalhar para eles. Então, sinceramente, eu não sei exatamente como a gente vai vencer essa luta. Aí entra a pérola de sabedoria que tá embutida, escondida na estátua que inauguraram lá em Lugano do Satoshi Nakamoto. Você viu uns dias atrás, né? Uhum. Que dos lados tu consegue ver a estátua, mas conforme tu te aproxima e olha de frente, ela fica invisível. 6 meses, acho, antes do white paper do Bitcoin ser lançado, que é um evento que a gente está comemorando essa semana, inclusive, o aniversário, o fundador do eGold, que foi um dos predecessores do Bitcoin, foi condenado criminalmente nos Estados Unidos. E teve vários outros criadores de moedas eletrônicas descentralizadas que também foram perseguidos judicialmente. O Peter Schiff montou um banco de ouro e ele também foi perseguido, tiveram que fechar o banco dele. Exatamente. Então o Satoshi meio que tinha já o contexto de que a única forma dele trazer aquele negócio pro mundo era de um jeito anônimo, né? O Satoshi foi o único cara que não foi perseguido justamente por não botar a cara. Exatamente. Isso eu concordo. Agora, tem 2 comentários que eu queria fazer. O primeiro, concordando com o Avelino, que é o seguinte, um exercício mental. Imagina que 2 povos quisessem dividir um território. E um desses povos falasse, olha, esse lado aqui tem refinarias de petróleo, tem jazidas de ouro, tem jazidas de urânio, tem água potável, tem terra fértil e tem várias cordilheiras aqui que formam uma boa barreira defensiva, né? E do outro lado você tem aí resorts, praias, bordéis, enfim, tudo que vocês precisam para se divertir. Nós vamos ficar com todos esses recursos altamente estratégicos e vocês ficam com o resto, fechou? Nenhum povo em sã consciência concordaria com essa divisão. Só que as pessoas são doutrinadas pelo Estado a aceitar essa divisão quando nós temos a dicotomia entre povo e Estado. Quer dizer, o Estado fica com saúde, educação, regula os alimentos, tem o monopólio das armas, tem o monopólio da emissão de moedas, e nós temos o quê? Nós temos baunilha latte do Starbucks. Não fecha essa conta. Nós estamos do lado muito mais fraco. E isso é o que você aprende numa faculdade de economia. O professor vai falar que bens como energia elétrica tem que ser do Estado, enquanto que hambúrguer e café do Starbucks aí pode ser do livre mercado. Não, isso não é um livre mercado. Isso é o acúmulo total de poder na mão do Estado. Aí o que eu vou falar agora é um pouco discordando do Avelino, mas é mais uma pergunta para ele do que uma discordância mesmo, né? Concordo que nós somos confiscáveis, que o Estado pode nos torturar a hora que ele quer. Não adiantaria nem ter Bitcoin autocustódia lá do Valandro, senão o Estado vai lá, te tortura e pega também, certo? Só que se o Estado fizer isso, ele vai mostrar a sua verdadeira face. Foi muito mais fácil na história o Estado confiscar o ouro, como aconteceu várias vezes, o Roosevelt proibiu o cidadão comum de ter ouro, mas para fazer isso com um cidadão comum usando Bitcoin, eu acho muito mais difícil. Então se o blockchain se consolidar e se difundir para a sociedade a ponto da Dona Alzira e comprar um chuchu na feira com isso, como é que o Estado vai fazer? Ele não pode simplesmente pegar a Dona Alzira lá, que não é o Julian Assange, que não é ninguém importante, e torturá-la. Ele até pode fazer isso, mas que imagem ele passaria para a população, né? Então você não acha que é mais difícil confiscar o Bitcoin do cidadão comum do que confiscar o ouro do cidadão comum? No Brasil tem uma coisa que funciona muito bem. É o órgão que mais
funciona, qual é o melhor órgão, o órgão mais eficiente do Brasil? Receita Federal. Receita Federal. E a Receita Federal vai atrás de você. Mas assim, deixa eu tentar argumentar em partes. Eu acho que o Bitcoin hoje ele poderia ser confiscado. 5% dos Bitcoins já estão na Coinbase. Tem uma grande quantidade de Bitcoins nos ETFs. Eu mesmo estando longe da comunidade cripto hoje, logo quando surgiram os ETFs, eu falei que os ETFs iam ser uma coisa ruim e que eles iam usar isso para controlar o Bitcoin, porque eles usaram os ETFs para controlar o ouro. Inclusive, nada impede deles estarem simplesmente vendendo papéis lá. E o governo americano também já tem uma grande quantidade de Bitcoins que foram confiscados da exchange lá do Ross Ulbricht, de criminosos e etc. Então, o Renato 38 até fala que possivelmente eles vão fazer isso, confiscar. Eu acho que é muito difícil confiscar batendo de porta em porta, o ouro das pessoas batendo de porta em porta. Eu acho que pode ter um confisco hoje de ouro e metais que estão em custódia de cofres, sei lá, da Brinks, de bancos, etc. Mas eu acho que sair de porta em porta é um pouco difícil, até porque você pode... Na época do confisco americano, o que aconteceu? Eles confiscaram para poder inflacionar a moeda, né? Então o ouro valia cerca de $20, eles confiscaram e depois estava valendo $35. Mas e era só até $10.000. Teve muita gente que escondeu o ouro, enterrou e não tinha. Mas o que estava nas instituições bancárias foi confiscado. Então hoje, para se proteger do confisco, você teria que fazer autocustódia, porque se você colocar na Coinbase, colocar no ETF, aí você vai se lascar mesmo. Mesmo com Bitcoin isso pode ser feito. O governo americano bate lá nas portas dessas exchanges e confisca todo mundo. E com ouro é a mesma coisa. Você não deveria deixar em bancos e instituições. Você deveria ter escondido em algum lugar, em algum terreno. Mas eu acho que hoje é mais fácil você confiscar ativos que estão listados em corretoras, em fundos, etc., do que ir bater na porta de cada pessoa. Mas e a autocustódia? De ouro? Não, autocustódia física de Bitcoin. Fazendo um adendo ao questionamento do Kogos, parece assim, uma falsa equivalência. Se você não incomodar o Estado e você não falar por aí que tem Bitcoins, dificilmente o Estado vai confiscar dessa forma. A única coisa que eu posso pensar do Estado confiscar é ele saber de alguma vulnerabilidade que a gente não conhece. Inclusive, isso já foi usado no passado, nos geradores de números pseudo-aleatórios fracos. É possível não necessariamente confiscar, encontrar as chaves desses endereços, né? Mas eu acho que isso é uma possibilidade muito remota. Mas você ter Bitcoins realmente com você é bem difícil de confiscar. O problema é que quando você for utilizar isso, né? Aí isso pode ser confiscado, você vai mandar para o corretor, alguma coisa assim. Então acho que no futuro o uso todo mundo vai ter que fazer o Know Your Customer lá para poder utilizar os Bitcoins nas corretoras, para poder ter liquidez. Porque uma das formas do Estado tentar diminuir o poder dos Bitcoins é ele ir atrás das pessoas que fazem liquidez dos P2Ps. Inclusive, eu conheço vários P2Ps que foram presos, os que movimentavam maior quantidade. Então, de certa forma, esse ataque à liquidez já está sendo feito. Então, se ele reduzir a liquidez do Bitcoin a zero, é como se ele confiscasse de todo mundo sem ter que confiscar. Ele não precisa confiscar, ele pode fazer outros tipos de ataque, né?